Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com o senador Marcos Doval, trazendo uma notícia bombástica neste domingo. Nem no final de semana para de acontecer notícias bombásticas, então você tem que acompanhar este vídeo até o final para não perder absolutamente nada da notícia. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. E comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas notícias e informações. Achando que quem tem que fazer o dever de casa é o americano. Então, vamos começar a botar o que é o correto. Nós temos ainda o poder de estarmos no Congresso. Então, a embaixada americana colocou que uma das decisões do Trump foi a aprovação da dosimetria, quer dizer, afrouxou a perseguição política, quer dizer, a democracia brasileira está se recompondo e tal. Então não havia necessidade para isso. Mas tem muito mais coisa atrás disso. Tem a relação do Brasil com o Lula muito com a China. E a China é o maior inimigo dos Estados Unidos, é a China. A China tem comprado muitas terras na África, tem feito muitos contratos com as empresas brasileiras, botando que caso entre em guerra, as empresas brasileiras são obrigadas a pararem de fornecer o serviço para o Brasil ou para qualquer outro país e servir só para o Brasil ou só para a China. Então, nesses contratos que ninguém tem ideia, as próprias grandes empresas brasileiras, tanto de água, luz, tecnologia, assinaram o contrato com esses investimentos da China, mas tem essa cláusula que a gente, na área da inteligência, estávamos trabalhando há muito tempo e alertando as empresas que estavam se associando à China por conta da cláusula. Bom, o governo americano sabe que se a China pegar o Brasil, ele está vulnerável para qualquer tipo de ataque contra os Estados Unidos. Então, o governo americano pensando, vamos pensar com a cabeça do Trump. Bom, eu quero proteger o meu país, os americanos, o Brasil que faz o seu dever de casa. Então, houve essa negociação? Houve. Mas aí eu quero ouvir da equipe do Rubio se aí tem também acordos do tipo Alexandre freia, recua, PGR para a perseguição política, mas isso não interfere absolutamente nada no que o Rubio me disse sobre as eleições de 2026. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coloquei aqui alguns pontos aqui que eu anotei. Primeira coisa, vamos prestar atenção de uma forma macro. O Trump cortou o recurso da USAID. O USAID é aquele projeto americano que financiava a esquerda pelo mundo afora para derrubar a democracia e entrar o socialismo. Então, o Biden usou desse recurso de bilhões de dólares. Então, dá um ok aí, se vocês estão vendo aí. Isso. Lá está. Bom, vamos lá. Se o Magnitsky, por que ele não tirou o processo que ele contra o Alexandre? E o processo está andando rápido e vai ser votado, vai ser julgado a revelia. Isso o próprio advogado do Trump colocou isso. Outra questão, saída da Magnitsky não influencia em nada do que o Rubio falou para mim.
sobre as eleições de 2026. Ele disse: se o Biden tirou o Lula da cadeia e botou para ser presidente, nós vamos tirar o Bolsonaro da cadeia e vai virar presidente. Ah, mas o Alexandre vai estar mais fortalecido, vai estar... Não, americano não faz nada, não tem recuo do americano. Tem negociação, você para aqui, eu para aqui, você faz isso, eu faço aquilo. Não tem isso. Eu duvido que os americanos estão nos abandonando. Duvido. Agora, como eu não ainda tive essa reunião com a equipe do Rubio, marquei essa reunião, vamos ver se a gente consegue ainda essa semana, para eu entender os bastidores. Então, para que esse desespero? Para que esse sentimento de derrota? Nós estamos numa guerra. Ora a gente avança, ora a gente para, ora a gente recua, mas o que a gente não pode fazer é sair dessa guerra, ainda mais com o sentimento de derrota. Nós estamos vendo a Ucrânia, que na época diziam que ia ser massacrada pela Rússia. Já vai para 2 anos, se eu não me engano, de guerra. E a Ucrânia está lá resistindo à Rússia. O que nós temos que fazer é tomar vergonha na cara e o Congresso começar a reverter a decisão monocrática de Alexandre contra Carla Zambelli. Nós vimos recentemente o Gilmar Mendes dizendo que não ia ter impeachment pelo Congresso de Ministros, seria pela PGR, recuou. Outra coisa que vocês não perceberam, a Polícia Federal, que era do Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, que era do Alexandre de Moraes, é a mesma Polícia Federal que denunciou Alexandre e a esposa dele por estar recebendo milhões de reais em envolvimento com o Banco Master. Então, espera um pouquinho, como é que a Polícia Federal, que era refém do Alexandre, hoje não é mais? Como é que o Gilmar Mendes, sabendo que estava tendo uma na Magnitsky, e ainda mais falar para vocês que o visto dele está de volta, ele pode transitar e ir para os Estados Unidos agora normalmente, e provavelmente todos os ministros também. Mas vamos lá, isso não interfere em nada da palavra que o Rubio deu, que em 2026 vai ser Bolsonaro presidente do Brasil. Então, o que eu penso estrategicamente? Vamos negociar então, vamos botar na mesa, tirar Alexandre em troca de afastamento com a China. Venezuela a questão da Venezuela é inevitável, são outras coisas. A Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela, já é relacionado com o Marco Rubio, não tem nada a ver com o que dá essa penalidade da Lei Magnitsky. Então, o americano é extremamente estrategista. Não é à toa que é o país mais poderoso do mundo. Então, não é à toa. E o Trump, para chegar a ser presidente da República dos Estados Unidos, não é menino. Então, ele está, com certeza, comemorando o recuo e o arrego do presidente Lula. Então, se Lula estiver tirando vantagem disso, ele teria vergonha. Teria que ter vergonha. Mas, vamos lá. Então, eu anotei aqui, Polícia Federal. E agora? Você acha que a Polícia Federal vai recuar e vai voltar a ser do Alexandre de Moraes? Não. A Polícia Federal teve muita coragem de sair das garras do Alexandre e fazer essa denúncia. Gravíssimo. Outro ponto, o Trump não tirou o processo criminal do Alexandre. Está lá transitando e está para ser julgado a rebelião. Ele, no mínimo, vai ficar devendo mais de 30 milhões de dólares para o Trump, que tirou ele mas não tirou ele do processo. Ah, vai abandonar a gente agora e tal. Abandonar a gente? Ou é o Congresso que está abandonando o Brasil? Então, peraí. Nós vamos deixar para o outro resolver os nossos problemas? Tava fácil demais, né? Ah, os Estados Unidos resolve para a gente aqui. Então a gente não precisa cobrar os parlamentares. Aí fica os parlamentares se acovardando. Por isso que eu digo para vocês, saibam votar. Para botar gente no Congresso
capaz de defender a nossa democracia e defender a nossa Constituição. Não covardes e não pessoas de rabo preso. Então esse dever de casa, o governo americano está mandando assim, olha, façam vocês o dever de casa de vocês. Porque nós estamos pensando em primeiro lugar na nossa pátria. Agora, um lado positivo disso, tirou a gente das garras de um país comunista como a China, que já estava entrando com força no Brasil, com cartão de crédito chinês, com a moeda chinesa, ou seja, facilmente nós poderíamos virar um país comunista. Então, se for pensar de outro lado, ele afastou a China do Brasil, bom, querendo ou não, é positivo. Então não dá, vamos ter maturidade, até vocês, influenciadores da direita, de parar de sentar com a chupetinha na boca, no colinho da mamãe, que perdeu. Pelo amor de Deus, nós não somos meninos. E o próprio advogado do Trump falou, eu não consigo entender porque o Brasil fica deixando que nós, americanos, temos que resolver os problemas do Brasil. Se nós temos um Congresso forte, nós não estaríamos passando por isso. E para ter um Congresso forte, nós temos que ter brasileiros sabendo votar. Porque brasileiro fica botando lixo, mandando lixo para lá, e a maioria do Congresso é que ganha. Se tem a maioria petista, ganha. Se tem a maioria da direita, direita ganha. O cálculo é simples. Simples. Então isso é um recado para o Brasil, tipo, vão aprender a votar, aprendam a colocar os parlamentares corretos para defender a democracia, defender o Brasil. Esse dever de casa não é meu. O Trump deve estar pensando, não é meu. Deixa eu pensar no meu país. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Brasil fecha 2025 com o segundo maior juro real do mundo. No último encontro do ano, o Banco Central manteve a Selic em 15%. As decisões anunciadas nesta quarta-feira pelos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos mantiveram o cenário já esperado pelos mercados. Por aqui, o Copom optou por preservar a taxa Selic em 15% ao ano, enquanto a Federal Reserve reduziu em 0,25 ponto percentual o intervalo dos juros americanos, que passou a variar entre 3,5% e 3,75%. Durante todo o ano, nenhum dos diretores nomeados por Luiz Inácio Lula da Silva apoiou qualquer redução da Selic para 2025. Nas 8 reuniões realizadas pelo Copom, todas as deliberações foram unânimes, sempre no sentido de elevar ou preservar a taxa básica no nível em que se encontrava. Mesmo sem alterações expressivas, o Brasil continua ocupando uma das primeiras posições no ranking global de juros reais. De acordo com um estudo produzido pelo Moneyol, em parceria com a Leve Intelligence, o país permanece com a segunda maior taxa real do planeta, ficando atrás apenas da Turquia. O cálculo leva em conta a taxa projetada para os próximos 12 meses e a inflação estimada para o mesmo período, a partir das informações mais recentes divulgadas pelas autoridades de cada nação. O levantamento analisou os números de 40 economias. Do outro lado da lista aparecem países como Dinamarca, Holanda e Canadá, que registram juros reais negativos, com índices que variam de menos 2,29% a 1,53%. Áustria, Japão e novamente o Canadá aparecem logo na sequência, também com indicadores abaixo de zero. Quando se trata das taxas nominais, o Brasil ocupa o quarto lugar, com os atuais 15% ao ano definidos pela Selic. A marca fica abaixo apenas dos juros extremamente elevados praticados por Turquia, que opera em 39,50%, Argentina com 29% e Rússia, que trabalha com 16,50%. Na outra ponta, as menores taxas nominais são observadas na Suíça, onde o juro está a zero, e no Japão com 0,50% e em Singapura com 1,15%.
É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Valeu!